Todas as vezes que medito esse capítulo 12 do Evangelho de João, né, o capítulo 11 é provavelmente onde acontece a ressurreição de Lázaro e o quinto eu sou de Jesus, no qual ele afirma que ele é a ressurreição e a vida. Mas todas vezes eu fico pensando, gente, pensa uma coisa. Lázaro já morreu, foi ressuscitado, o povo quer matar de novo, né? Você imagina a situação? Por quê? Lázaro é uma prova concreta de que a força do ressuscitado, que no dia se manifestado Jesus estava ainda no seu apostolado, é superior à morte. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é uma prova viva. E esse é o sentido do milagre. O milagre não tem o intuito de agradar a multidão, de trazer bons olhares, de apresentar um espetáculo, mas mostrar que Deus é maior de todas as coisas. Ele é Senhor de tudo. Esse é o sentido, e mesmo os milagres e graças que o Senhor realiza em nossas vidas tem propriamente esse sentido de nos recordar de fato quem é Deus em nossa história. Olha, e quando olhamos toda essa narrativa, aquilo que Maria faz é um exagero, um transbordo de amor, é ou não é? Ela vê Jesus, ela chora, ela pega aquele perfume e passa nos pés. É que diz que ela enxugava com os cabelos, né? Tamanha gratidão, tamanho amor. E o que acontece com Judas? Judas se escandaliza por causa do perfume que ali, que entre aspas, é desperdiçado. E aí tem um ponto fundamental: a adoração extravagante, intensa, que volta o coração inteiro para Deus, sempre mexe com os espíritos medíocres. Quem não está caminhando sempre acha que quem está em Deus está fazendo muito. Quem não entendeu os motivos da caminhada vai entender que aquilo talvez um exagero que você... Exagero entre aspas, né? Talvez uma intensificação da sua vida de oração, uma procura maior por Deus, é como se fosse algo que não cabia. E é interessante que o mesmo povo que fica incomodado com quem reza demais, não se incomoda com quem se desvia demais. Percebe? Parece que nós somos mais acostumados com a pessoa que vive distante de Deus do que com alguém que se entrega a Deus e vive. Sabe que quando eu tive minha experiência com Deus lá aos 13 anos, né? Eu, como a juventude de hoje, estava naquela época que começou ainda, né? Que nem estava hoje, né? Os jogos, né? E eu exagerava muito. Eu tinha uma disciplina para acordar nas férias, impressionante. Acordava cedo, focado, para atingir os objetivos, né? Pois um dia eu falei, eu vou fazer o mesmo tempo que eu fazia ali, eu vou fazer com Deus também. E passei as horas do Santíssimo que eu passava muitas vezes. E sabe qual que é o problema? Às vezes quando estávamos distante de Deus, bagaçava no mundão, sim ou não? Bagaça no bom sentido para Deus. No bom sentido, claro, né? Ou seja, intensidade, com amor, com entrega, com busca. Parece que muitas vezes nós somos mais entregues ao mundo que para Deus. Por que não podemos fazer isso? Por que não voltamos o coração para Ele, tal como Maria aqui, essa adoração extravagante e intensa? Há alguns estudiosos que dizem que a quantia que está ali é a quantia de um ano de salário. Muito caro. Imagina aí quando você ganha no mês. Faz a conta rápida. Vezes 12. Né? Você, aos pés de Jesus. Mas o que está por trás dessa adoração? Não há valor. Não há nada material que se compara aos pés de Jesus. Nada se compara. Nada se compara a ter uma vida voltada para Ele. Nada se compara a essa fidelidade, a essa lealdade. E é nesse espírito que nós precisamos adentrar propriamente nesse tempo de Semana Santa. Não fazer mais do menos, mais do mesmo, e fazer sempre menos, mas nos entregar inteiramente, fazer não só o básico, como muitas vezes fazemos, mas nos entregar inteiramente. Se fôssemos olhar para os nossos relacionamentos e quanto tempo precisa ser investido para que seja um relacionamento bom, duradouro, saudável, e se olhássemos para como temos investido nossa vida em Deus, o que sobra? Olha, quem consegue se organizar bem normalmente faz de 3, talvez 5 alimentações quentes, sim ou não? 3. Na vida espiritual, às vezes, a gente está comendo um lanchinho de nada, se alimentando de qualquer jeito, pouco demais. E como é que você quer ter vigor espiritual para as coisas? Como é que você quer ter empenho para fazer aquilo que é de Deus em sua vida? A gente fala, não, mas a carne é fraca, mas em algum contexto ela está forte, é demais, não é? Ela está falando mais alto. É importante nesse tempo, nessa dinâmica do Espírito, procurarmos essa vida no Senhor, que nos abre as portas. E mesmo quando Jesus diz, pobre sempre os tereis convosco, não está dizendo que está normal, que nós não precisamos fazer caridade, não precisamos fazer a nossa parte. Está dizendo isso sim, mas acima de tudo, nós temos que entender que todo amor, toda caridade, ela é um desdobramento da nossa experiência de fé e não um critério.
Aí que está o ponto. É sempre importante fazer, mas do outro lado do próximo está o próprio Cristo que está ali. Esse é o sentido, e é nessa perspectiva que precisamos hoje adentrar a Semana Santa. Nós faremos uma experiência muito bonita como comunidade, como paróquia, de passar aqui pelas ruas, meditando a Via Sacra, a paixão do Senhor. É aquilo que eu dizia, né? Às vezes, você pode olhar para as pessoas que não frequentam, que se frequentam, não se identificam, né? De fato, com o discipulado, com o segmento do Senhor. Gente, quanto que o povo divulga aquilo que faz e conta ali a palavra, não é? Quanta repercussão tem, quanta mídia tem. E muitas vezes a nossa expressão de fé é muito parca, muito pouca. Não é? Parece que a gente tem medo de mostrar que acredita, né? Tem medo de sair aqui e rezar. Eu brinco, o católico 007, conhece? Ele é católico, mas ninguém sabe, ele é. É ou não é? É que nem o pessoal fala, não, eu sou católico não praticante. Então não é, né? Eu também sou um magro não praticante. Não pratico. Não sou, é ou não é? Eu sou um rico não praticante. E aí por vai. Se você não pratica, você não é. É ou não é? Católico de senso, por quê? Porque um dia derramou algo na sua cabeça, você bateu, você nem sabe o que está fazendo. Nem procura. E a gente nem passa mais para o povo, para as nossas crianças, a experiência de fé. Desculpa dizer, é bom catequista aqui hoje. Pai e mãe, os filhos são a herança do Senhor. Não são os seus, não. Foi entregue para você, para que você administre e para que um dia você apresente a Deus a sua parte e fala, eu fiz aquilo que tem que ser feito ou não fiz. É essa responsabilidade que temos. É aí que vem a questão fundamental, onde é que temos colocado de fato Deus em nossas vidas. O que é que está acima dos compromissos com Deus? A gente tem uma interpretação muito equivocada da igreja, né? A igreja é como se fosse compromissos humanos, mas é um investimento que você faz na espiritualidade, na vivência das suas crianças, dos seus filhos, mas não substitui o seu testemunho, a sua presença. Sabe qual que é a maior catequese que uma criança frequenta ao longo da sua vida toda? Um pai e uma mãe que se amam de verdade. Um pai e uma mãe que procura a Deus com sinceridade de coração. É isso que fica. O seu filho e a sua filha estão olhando para você. Você percebeu, você já saiu de casa? Você era tão bravo com seu pai e com a sua mãe, lembra? Sim ou não? Lembra? Quando eu sair daqui eu vou mudar tudo isso. Aí depois você percebe que isso é uma versão piorada, entendeu? De muita coisa que a gente tem que mudar e transformar. Mas se a gente assume as rédeas da coisa, começa a fazer o que tem que ser feito, não faz somente o básico, mas procura a Deus por Ele mesmo, aí nós temos frutos. Cultiva a sua vida em Deus, volta o coração para Ele, volta à vida do sacramento, se confessa direito, resolva a sua situação, volta para Deus. Mesmo que nesse momento você não enxergue os porquês, talvez as circunstâncias que você está tudo muito escuro, mas quando nós voltamos, Ele é a luz. Ainda que não enxerguemos todas as coisas, quando caminhamos movimentados pela moção da fé, e aí que a coisa anda, não é? Esse é o grande convite que temos, olhar a nossa vida na perspectiva da fé, tal como hoje também a Débora e seus familiares precisam olhar na perspectiva da fé. Não entenda como se Deus tivesse tirado, viu, Débora, o seu filho de você, não é? No fundo, compadeça, a herança é dele, não é? E você administrou tão bem isso, né? Há quanto tempo eu escuto você rezando, você procurando, você trazendo a família para perto, não é? Às vezes regando em lágrimas, muitas vezes, os pés do Senhor. E com certeza as lágrimas de uma mãe que reza pelo filho, elas nunca são desperdiçadas. Deus sempre acolhe, Deus sempre traz para perto. Não há oração mais forte e mais bonita que uma oração de uma mãe. Você que é mãe, eduque seus filhos a te pedir a bênção. Tem filho que não pede mais a bênção para pai e para mãe, não, sabia? Eu sou padre, eu tenho até, lógico, eu entendo que o sacerdócio não é meu, tá? É de Cristo. A minha mãe, ela me pede a bênção. Quando eu vou, me beija a minha mão, mas eu beijo a dela e peço a bênção dela, porque é minha mãe e ninguém me abençoa com mais amor que ela. Então, nossos sentimentos, o Débora, e fica o convite para vocês, mães, abençoe seus filhos, reze por eles, proclame a bênção na vida deles, interceda mesmo, cria esse hábito de bênção. Ninguém vai rezar com o seu filho, repito, com mais amor que você. E olhando para Maria, né, que hoje
faz essa adoração extravagante aos pés do Senhor, façamos o nosso propósito. E eu fico com o convite ao longo dessa semana, se o padre já vai encerrando, olha para a sua vida, todo o seu percurso. Uns mais, outros menos, mas tivemos momentos mais distantes, mais próximos de Deus ao longo da nossa história, certo? Aquilo que você foi intenso quando se distanciou de Deus, você já foi intenso com Deus? Quantas madrugadas você não passou de repente, numa festa, numa balada? Muitas vezes, eu vou trazer uma coisa mais comum a todos aqui. Quantas maratonas de série, é ou não é? Você passa o dia inteiro, é só mais um, é ou não é? Aí é 4 da manhã, você fala, vamos embora, mais um, eu suporto depois. E quanto tempo você parou com o Senhor? Quanto povo já leu tudo quanto é livro, tudo quanto é, até que não presta, e lê 1000, 2 páginas, 2000 páginas, não sei quantas páginas, mas nunca abriu uma Bíblia para ler inteira, nunca ler aquilo que de fato traz vida plena. Perceba que no fundo nós vamos sendo mais intensos aquilo que não é de Deus, e não somos intensos aquilo que é de Deus. Aí desculpa, o cristão morno, o que Deus faz? Imita. Hoje o Senhor espera que sejamos quentes naquilo que vivamos, a procura intensa por Ele, para que experimentemos as suas promessas. Feche os seus olhos.